Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui novamente para mais uma terça-feira especial, né? Toda terça-feira que nós falamos de Jesus, falamos da doutrina espírita é especial, né? E essa é mais uma delas, né? Vou dar aqui alguns avisos rápidos aqui, a gente sempre tem alguns avisos para dar. O primeiro aviso que eu vou dar é a questão do Evangelho no Lar, né? Toda quarta-feira à noite, às 8h30 da noite, nós fazemos Evangelho no Lar aqui da casa, fazemos online, qualquer um pode participar desde que esteja adicionado lá no Facebook, né? Ou no Instagram, né? Então tem que estar adicionado. Se a pessoa quiser participar do Evangelho no Lar, é só pedir pro meu amigo André que ele adiciona e a pessoa pode participar do Evangelho, tá certo? E se a pessoa de repente ela não sabe como fazer, quer aprender a fazer o Evangelho no Lar, pode participar para aprender. Se ela não quer fazer sozinha e quer fazer também, né, participando, faça em conjunto, tá certo? Então, quartas-feiras, 8h30 da noite, online, tá certo? Estamos fazendo um curso aqui às sextas-feiras, todas as sextas-feiras, menos a sexta que tem psicografia, né? Que é o curso que a gente está estudando no livro Violetas na Janela. Quem quiser estudar junto, estamos fazendo a leitura e analisando o texto todo do livro. Então, quem quiser acompanhar, vamos dizer que a pessoa fala assim, mas eu não vi nas primeiras aulas. Tudo bem, nós estamos no capítulo 15 do livro Violetas na Janela. Tá, mas eu não participei, tudo bem. Pega o livro em casa, lê os primeiros 15 capítulos, 14 capítulos, né? Que estamos no capítulo 15º. A gente vai seguir dali para adiante. Quem está participando já ativamente, se for possível dar uma lida antes nos próximos capítulos, pelo menos uns 3, 4 capítulos, é bom para já estar um pouquinho adiantado. Se tiver alguma pergunta, já vai anotando, tá certo? Então, é sexta-feira, das 7h30 às 9h30. Tá certo? Então, qualquer um pode participar. Não precisa, não tem não tem nenhum requisito necessário que exige que a pessoa tenha, né, para participar do curso. Estava conversando com a Ana e tem aqui estamos fazendo uma campanha que, como já está chegando o Natal, né? Estamos bem próximos do Natal, né? Então, a casa faz várias doações no final de ano e a gente está requisitando quem quiser participar e contribuir doando panetone, ou quantos panetones quiser doar, para fazer uma distribuição que vai ser feita no final de ano. Não tem número certo de panetones. O que vier de panetones a gente vai distribuir, tá certo? Então, quem quiser participar, depois é só conversar com o Geraldo, ou converse com a Ana lá na frente, lá depois, para ver como é que funciona essa ação, tá certo? Contamos aí com a presença. O ano passado doaram muitos, né? Acho que foram mais de 100, né, Geraldo? O ano passado foram distribuídos mais de 100. Esse ano aqui, né? Então a gente não sabe. O que vier de panetones vai ser distribuído, é assim. Não tem um número certo, né? Tá certo? Aqui nós vamos ter uma sequência que hoje aqui, Josete, você vai fazer a prece inicial, tá bom? Tá? Então, a Josete vai fazer a prece inicial. O meu amigo e irmão Marquinhos vai fazer vai dar a palavra do Evangelho desta noite. A Ana Maria, minha amiga Ana, cadê ela? Tá por aí? Não tá aí, né? Tá aqui. Tá te procurando. Falei, né? Vai fazer as vibrações. E a Devanir vai fazer o passe coletivo, tá certo? Então agradeço a todos pela presença aí. Vamos seguir. Boa noite a todos. Acho que já até cumprimentei todos, né? Sejam muito bem-vindos. Se tiver alguém aqui a primeira vez, tem alguém a primeira vez aqui? Não? Todos já são dessa família Nova Era, né? Estamos nesse momento aqui juntos e vamos sentindo desde o início, né, da preparação das tarefas antes da palestra, com o canto que nos eleva, e a espiritualidade já vai trabalhando a cada um de nós nesse momento, vamos sendo envolvidos nessa alegria,
sentindo a paz, sentindo o conforto dentro de nós, em nossos corações. E assim, Jesus, para darmos continuidade às tarefas, passando o Teu Evangelho, os Teus ensinamentos, e que possamos assim absorvê-lo a cada dia em nossa vida. E assim, vamos fazer uma oração. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, Jesus, que a Tua paz nos envolva nesta noite, aqui, neste momento. Assim seja. E vamos recebendo assim com muita alegria e saudade do nosso Marquinhos, que vai fazer a palestra essa noite, né? Seja muito bem-vindo sempre, né, Marquinhos? Boa noite a todos. Não canso de dizer o quanto para mim é especial estar aqui. E mais uma vez agradeço a equipe, resumida e endereçada a Ana, que representa todos vocês. Muito obrigado. No último sábado, dia 1º de novembro, foi aniversário de desencarne de um grande vulto do Espiritismo. Eurípides Barçanufo nasceu na cidade de Minas Gerais em 1880, desencarnando em 1º de novembro de 1918, com 38 anos. Ele que é um exemplo de espírita, de cidadão, de cristão. Tem várias histórias para destacarmos, mas nosso tempo é muito curto, então eu gostaria de falar somente, para resumir brevemente quem é esse espírito, que a obra que ele construiu em Sacramento, Minas Gerais, funciona até hoje. O primeiro colégio espírita do mundo ainda está em funcionamento. Colégio Allan Kardec. Não mais no mesmo prédio, mas em outra edificação, atendendo às normas atuais da sociedade, né? E o Colégio Allan Kardec ainda funciona, tem os trabalhos. O Centro Espírita nunca parou de funcionar desde que ele fundou, né? Hoje é tocado, se eu não me engano, pela sobrinha neta dele, a Alzira. E Eurípides é um espírito tão especial, portador de várias mediunidades, de um grau de excelência, né? Como, por exemplo, tinha um caso destacado na sua biografia, que ele estava dando aula e de repente parou e falou: alguém me chama. Se concentrou, como já era de costume, esse fato, todos os alunos silenciaram e ficavam esperando ele voltar, né? Então ele disse: alguém me chama. Fechou os olhos, ficou parado e projetou-se em corpo perispiritual, se desdobrou, uma mediunidade de desdobramento em corpo astral, e se materializou aonde ele foi chamado. Então Eurípides se projetou onde foi chamado, e era uma mulher em trabalho de parto, que já estava ali há algumas horas, numa situação extremamente difícil, e já era conhecedor de todos que Eurípides ajudava a quem passava por situações difíceis. Então ela orou a Eurípides, e eis que de repente ele bate a porta e entra. Realiza o parto, entrega o filho no colo da mãe, e quando está saindo ela fala: mas seu Eurípides, né? Se a gente está tão longe, como é que o senhor me ouviu, né? Ele falou: não foi eu que ouvi, minha filha. Jesus ouve e convoca quem lhe apraz para realizar o serviço. Então esse era Eurípides Barçanufo. Outro fato que eu gostaria de destacar, ele narra que uma noite, ele deitou-se para dormir e sonhou
foi subindo para regiões cada vez mais altas e mais leves, ele sentindo-se cada vez mais leve, e foi indo para planos cada vez mais superiores, né? E chegou numa localidade, ele se deparou com aquela região de uma beleza indescritível e viu que tinha um vulto olhando para o horizonte, né? Sem saber o que fazer, mas atraído por aquela figura, de repente ele caminha, chegando perto daquele vulto, ele percebe que tratava-se de Jesus. E não tendo condição de ficar de pé, quase que numa atitude instintiva, ele se ajoelha, fica ali em silêncio por algum momento, de repente ele toma coragem e olha, e percebe que Jesus está chorando. E de repente ele é tomado por uma coragem e pergunta: mestre, por que choras? Jesus vira-se para ele e fala: eu choro por todos aqueles que conhecem o bem e não praticam. E Eurípides conta que foi tomado por uma dor tão aguda que de sopetão acordou de novo no corpo físico. E a partir dali ele se dedicou à caridade ao próximo. E após o seu desencarne, esse espírito foi ter com Jesus e falou: Senhor, eu estou imensamente preocupado com o desencarne dos espíritos. E pediu a Jesus permissão para fundar no plano espiritual um hospital exclusivamente para tratar dos espíritas que estavam desencarnando muito mal. O que Jesus anuiu, e ele recebeu o apoio de altos vultos do Espiritismo, seu próprio mentor, Vicente de Paulo, e demorou um tempo edificando o hospital, Sanatório Esperança, que está muito bem descrito e detalhado no livro chamado Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco. A gente não vai entrar em detalhes sobre o livro, né? Apenas trazer essa informação extremamente valiosa para as nossas reflexões de hoje, né? Então notemos que Eurípides, preocupado em servir, pediu permissão a Jesus para nos receber após o desencarne, porque a gente não está desencarnando muito bem, né? E aí eu fiquei pensando no objetivo da nossa encarnação. Que a gente pode ficar teorizando e discutindo por longos períodos, né? Mas o nosso principal objetivo resume-se em duas palavras, né? Ser feliz. Às vezes a gente perde um grande período de tempo pensando, refletindo qual será a minha missão, eu reencarnei para quê, por que eu estou no meio de todo esse povo. Ser feliz. Por tratarmos-nos de espíritos imortais, que temos uma única vida, como muito bem disse Paulo de Tarso, né? A nossa vida é única, mas ela não acaba na morte do corpo físico. As nossas existências no corpo físico são várias, mas a vida de fato é única. Então, passando por diversas experiências no nosso corpo físico, ao longo de todo esse período, nós somos imensamente devedores na conta no banco divino. Não sabemos quem fomos, não sabemos o que fizemos, mas nós sabemos com quem estamos, as relações que nós vivemos, os atritos que nós sofremos, as dificuldades que nós suportamos dia após dia. Mas elas não são postas a nós com o objetivo de fazer a ninguém sofrer, né? Por tratarmos-nos de devedores na conta divina, ainda assim, nós não reencarnamos para sofrer. Nós nos reencarnamos para nos reabilitarmos perante a nós mesmos.
Porque Kardec perguntou muito bem aos espíritos aonde está escrita as leis de Deus, né? E que os espíritos responderam, na vossa própria consciência. E se nós consultarmos ainda a questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o método mais eficaz de nós avançarmos mais na nossa encarnação e atingirmos o progresso com a velocidade maior. Os Espíritos deram uma resposta muito simples. Um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E nesse processo, nós estamos aqui sem conhecer a nós mesmos. Nós não conhecemos o nosso histórico, mas nós estamos aqui habitando essa personalidade atual, com toda uma herança de tendências, de atitudes praticadas no nosso passado e que nos perseguem ainda hoje. Nós somos devedores de nós mesmos e credores de nós mesmos. E ainda logramos um imenso êxito em não conhecer a nós mesmos. Apesar de, se a gente refletir um pouquinho, a gente conhece os efeitos dessa imensa sombra que nós temos no nosso interior. Por exemplo, no trânsito, quem dirige, alguma vez na vida já tomou uma fechada brusca, né? E é incrível a rapidez como a gente lembra da mãe do motorista. Sem muito lado cristão nesse momento, né? A rapidez com que essa sombra interior vem para a atitude presente é absurda, né? E aí a gente finge que nada aconteceu. Já lembramos da mãe do cidadão, depois já lembramos do cidadão e às vezes pensamos nele o dia inteiro. E não nos damos conta do imenso poder que nós temos. Gostaria de exemplificar aqui de uma forma prática o poder do nosso pensamento. Um sininho simples aqui, mas olha que interessante. Todo mundo ouviu, né? Toda vez que a gente pensa, lembra da mãe do cidadão que nos fecha no trânsito, alguém fora do corpo está ouvindo esse sino tocar. Nosso pensamento é um poderoso imã que atrai exatamente aquilo que ele emite. E olha o quanto é urgente a gente aprender a olhar para nós mesmos, reconhecer as nossas limitações, reconhecer sim como esse sino está tocando, não negligenciá-lo e aprender a perceber aonde nós temos que mudar as nossas atitudes. Quando Jesus foi questionado e resumiu, olha só que interessante, toda a lei e os profetas em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas. De novo, usando o exemplo de quem dirige, que às vezes tem carro. Quanto tempo nós nos dedicamos à manutenção do nosso carro? Quanta atenção nós damos ao nosso carro? Estou citando o carro porque a sabedoria materna é impressionante, né? E outro dia, a minha esposa teve aqueles ciclos, né? Vai vivendo, de repente seja no pico, começa a andar pela casa que nem furacão, pegando tudo que está fora do lugar para jogar fora, né? E aí foi pro quarto das minhas filhas, e ficou lá o fim de semana inteirinho.
Ele falou, agora a gente vai pegar tudo que está fora do lugar e vai doar. Porque se não guarda, não usa, se não usa, não precisa. Se não precisa, tem quem precise. Diante um momento ali de desespero, mas não, eles começaram a chorar. Olha, amai a Deus sobre todas as coisas. Isso aqui é coisa, isso aqui é coisa, isso aqui é coisa, isso aqui é coisa, e foi jogando tudo fora. E eu parei, estava lá na sala, falei, olha só que interessante, eu nunca tinha refletido sobre esse aspecto. Até então, a nossa tendência é ir um pouco mais longe, né? E ser um pouco mais abstrato. Amar a Deus sobre todas as coisas, Deus acima da religião, Deus acima do padre, Deus acima de pastor, Deus acima do pai, da mãe. Eu falei, quanto tempo a gente não dedica às nossas coisas, né? E nos esquecemos de um pontinho simples, né? Se aqui elas estão, aqui elas ficarão. Alguém já viu alguém desencarnar e levar o carro? A casa? A roupa? Até o corpo fica. E aí, uma pergunta interessante, né? Que eu fiz para o meu pai. Quem conheceu meu pai, muitos aqui conheciam, uns 30 dias antes dele desencarnar, ele me chamou, nós almoçamos, foi nosso último almoço. Ele falou, filho, oi pai, quando eu desencarnar, aquele papo que ninguém quer ter, né? Quando eu desencarnar, eu falei, tá, daqui a uns 25 anos, porque a gente sabe a hora que chega, porque tá lá na certidão de nascimento. Mas ninguém chega aqui com a certidão de óbito, né? Quando vai, ninguém sabe. Então ele teve esse papo. Quando eu desencarnar, a família é uma bagunça. Então tem evangélico um pouco mais acirrado na disputa da fé, tem católico, tem ateu, e a nossa famíliazinha é espírita, né? Só a gente. Ele teve 17 irmãos, né? Aí eu falei, tá, e o que o senhor quer dizer? Ele falou, ó, quando eu desencarnar, eu quero que você arrume a bagunça toda que talvez surja lá no velório. Falei, então você organiza todo mundo por religião, dá o tempo para cada um, sem quem quiser falar e se despedir de acordo com o que eles acreditam, e a parte espírita fica com você. Aí, tentei encerrar logo a conversa, né? Porque mesmo sendo espírita, a gente tem medinho da morte, né? Ninguém quer que ela chegue amanhã. Mas foi. Um mês depois, estou trabalhando, liga meu irmão, falei, ô Quinho, falei, oi. Ele me chama de Quinho, Kiko. Papai morreu. Falei, como assim morreu? Falei, morreu. Estava com ele no hospital, ele não quis que ligasse para você para atrapalhar, que estava de madrugada. Minha filha tinha acabado de nascer. Ele passou mal e não voltou para casa. Eu falei, tá, e eu preciso de ajuda. Ele não sabia o que fazer. Eu falei, tá, aguenta aí que eu já estou chegando. E aquela coisa que muitos já passaram, né? Da burocracia que existe e da falta de tato de quem está ali, chegar e querer saber os detalhes, e você mal enterrou o corpo, e aquela coisa toda. E enfim, fato é que enterrei o corpo do papai, fiz a parte espírita, nenhum irmão tinha condição de tocar ali a parte que ele cabia na religião, por saudade, por uma série de coisas. Então eu fiz o encerramento, uma palestrinha espírita, destacando que eu acreditava piamente que papai estava vivo, que ele não morreu, que a gente estava encerrando um ciclo do corpo físico dele e que meu pai continuaria sendo pai até que eu deixasse esse corpo aqui. Depois a gente vai ver como é a relação. E eu confesso a vocês, quem é meu amigo mais íntimo sabe que eu digo que eu aprendi a ser filho depois que eu me tornei pai. Porque filho nenhum sabe quantas noites os pais passaram em claro.
Filho nenhum tem noção do sacrifício que os pais fazem para trazer comida todos os dias. Filho nenhum tem a imensa noção do que os pais deixam de ter para eles mesmos, para que nós filhos tenhamos, né? E eu estava começando a aprender tudo isso, né? Então a relação com meu pai estava ficando muito mais gostosa do que tinha sido até então. Fui pai com 33 anos e naqueles últimos 8 meses eu tinha desenvolvido um amor absurdo por meu pai. Um respeito, um carinho. E aí eu não tinha tempo de colocar em ordem as emoções, porque eu queria conversar mais com ele, estava vivendo um monte de coisas que eu queria trocar ideias, ver como é que era, como foi, e ele não estava mais lá fisicamente. Mas eu também confesso que, graças a Deus, eu não tive muito tempo para sentir saudade durante o primeiro ano. Porque todas as vezes que o coração começava a apertar um pouquinho mais, eu encontrava alguém que conheceu meu pai. Encontrava, falava, é seu pai, e chorava, e eu tinha que consolar a pessoa. Na semana seguinte era um ex-aluno que ele teve. Na outra semana era um palestrante espírita amigo que também estava chorando e eu tive que consolar. E passei 1 ano e 6 meses consolando todo mundo que conheceu meu pai. E um dia desses, depois desse período, eu fui na casa da minha mãe. Minha mãe perguntou, filho, você chorou depois que seu pai morreu? Eu falei, nossa mãe, é verdade. Não. Eu falei, por quê? Porque eu não tive tempo. E ela ficou brava. Eu falei, como assim não teve tempo? Quer dizer que quando eu morrer você não vai chorar? Eu falei, se eu não tiver tempo, não. Mas eu fui explicar para ela. Eu falei, mãe, até agora eu estava encontrando os amigos do papai e consolando todos eles. Então eu não podia chorar na frente de quem eu ia consolar. Então eu controlava as emoções, consolava, ficava feliz e eu estava dizendo exatamente o que eu acreditava, que papai estava vivo, que a vida continua, a vida é única. Então ele voltou para casa. Como o intercâmbio que acontece e a pessoa de repente tem que voltar para o país de origem. E eu falava isso, mamãe, papai voltou para o país de origem, país dos espíritos. E não tive tempo. Ela olhou para mim e falou, e esse bando de besta estava chorando por causa dele? Eu falei, é. E a senhora? E ela começou a chorar. E aí consolei minha mãe, falei tudo isso de novo. E falei, tá vendo? Que de besta a senhora tem exatamente a mesma coisa que todos os amigos e ex-alunos dele. Ela falou, é verdade. Eu falei, então, não chora pelo papai, ele continua vivo, fica alegre, aumenta a dor da saudade, de vez em quando deixa cair uma lagrimazinha e continua trabalhando. E a vida se seguiu, né? Estou aqui, quase 10 anos depois, não, mais. Esse ano minha filha faz 12 anos. 11 anos depois, papai continua vivo, com uma beleza incrível, mostrando para todos nós que a vida é única, como disse Paulo de Tarso em uma de suas epístolas, mas as existências são várias, né? Várias existências. E às vezes, quando a gente passa um período sem refletir, sem olhar para nós mesmos, sem parar para pensar quando é que Deus vai chamar para encerrar o nosso intercâmbio, de repente a gente para e pergunta para si mesmo, né? Pergunta que eu fiz para o papai. Falou, pai, como é que está a sua malinha? Se Deus chamar, como é que está a sua bagagem? Já está feita, né? Ele falou, como ele falava, quem conhecer mais a intimidade, tá assim, né? Nordestino quer dizer, tá mais ou menos, né? Então, do jeito que tá, vai, né? Se eu não arrumei até agora, por que eu vou correr, né? Do jeito que tiver, eu tô pronto. E meu pai é um homem comum, cheio de defeitos, cheio de vícios, mas com uma autenticidade única. E o que me faz refletir, né? Será que a gente está com coragem para admitir os nossos próprios erros, os nossos próprios vícios, os nossos próprios defeitos? A gente tem
fugido de olhar uma pessoa que olha para nós todos os dias. E aí eu convido, alguns terão uma dificuldade imensa, para todos os dias olhar para essa pessoa que vai estar de frente para o primeiro espelho que você vier e falar para ela: você merece ser feliz. Porque todos nós merecemos ser felizes. Trazemos em nós uma sombra imensa, mas encarnamos não para sofrer, para aprender a ter autenticidade, reconhecer os nossos erros, olhar para as nossas falhas, às vezes até reconhecer que está difícil, que não vai ser possível dessa vez, e lembrar do sininho da oração. Pedir perdão, pedir desculpas, pedir forças. Eu ainda confesso a vocês que estou na questão 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? E os Espíritos responderam para Kardec: é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se Deus é a inteligência suprema do universo, quem de nós vai ter coragem de levantar o dedo e falar: está errado? Porque eu não mereço aguentar mais esse traste ao longo da minha vida. É injusto. Se Deus é perfeito, se Deus é a inteligência suprema, nada está errado. A injustiça existe no mundo, mas não existe nenhum injustiçado. Que lembremos que nós não conhecemos o que fizemos, não sabemos dos nossos débitos, não sabemos a quem devemos. Por isso que Jesus falou: amai a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Mas cabe um parênteses para a gente rever o valor, o sentido da palavra amor naquela época. E aí, às vezes, a gente tenta justificar a nossa dificuldade pela palavra, né? Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo meu filho. Como é que eu posso amar o meu inimigo? Como é que eu posso amar um desconhecido? Mas por falta de semelhança de linguagem, se a gente parar e tentar destrinchar um pouquinho e tentar ir na origem da palavra amor naquela época e perceber e entender que o significado é respeite, aí já muda, né? Quando Jesus fala amai os vossos inimigos, se a gente voltar e pensar, respeite os vossos inimigos, respeita quem vos odeia, respeita quem vos faz mal, e voltar para nós mesmos, a gente vai perceber que nós somos iguais. Quem de nós não erra? Quem de nós nunca tropeçou e xingou a pedra, ao invés de culpar a nós mesmos? Aliás, culpar não, responsabilizar, né? Porque um dia haveremos de banir essa palavra culpa do nosso vocabulário e do nosso mundo íntimo, né? E trocar por responsabilidade. Aí já muda tudo. Eu não sou culpado pelo que eu fiz. Eu sou responsável pela dor que eu causei ao outro. Aí já muda o enfoque. Então, se eu sou responsável por tudo que eu faço, e ainda hoje eu sou um pouquinho ignorante, ainda mais, e essa é a nossa melhor reencarnação, hein? Como é que eu estava há 5 encarnações atrás? O que não fazia eu? Nós somos responsáveis pelo que fizemos, como somos pelo que estamos fazendo. E aí, se a gente lembra dessa sineta, as coisas já começam a se assentar um pouquinho mais. Pedro, está narrado no livro de Amélia Rodrigues, que depois da crucificação de Jesus, todos os discípulos estavam imensamente fragilizados, entristecidos, com a dor absurda, né? Mas Pedro, em especial, ficava pensando e refletindo sobre o sermão profético, onde Jesus resumiu tudo
disse que um deles o trairia, o que Pedro demonstrou imensa indignidade, falou: eu vos darei a própria vida, né? E Jesus fala a Pedro: antes que o galo cante por 3 vezes, você me negará. Aliás, antes que o galo cante, você terá me negado 3 vezes. E Pedro não acreditou, ficou até ressentido com as palavras de Jesus. E estava lá Pedro, tentando pescar, imensamente abatido, culpado, entristecido, e não conseguia pescar um peixe sequer. Mélio Rodrigues narra que ele tinha passado a noite inteira tentando jogar rede e nenhum peixe caía na rede. E já amanhecendo, ele escuta uma voz conhecida, joga um pouquinho à direita, mais na parte de trás do barco. Instintivamente, Pedro reconheceu a voz de Jesus e jogou a rede, né? No que foi surpreendido pela quantidade de peixes. De novo, o fato que já se repetia no Evangelho, né? E depois ele procura e viu que Jesus estava parado na praia, de pé. Ele nem esperou o barco atracar, entrou na água, foi nadando até Jesus e parou, porque por vergonha ele não conseguia dar um passo a mais, né? Mas olhou para o semblante de Jesus, que era o mesmo, aquele mesmo olhar que ele conhecia, mas com um brilho diferente. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, agora tu me amas mais do que antes? Pedro: sim, Senhor, eu vos amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro lembra que ele negou Jesus por 3 vezes, como ele mesmo disse. Mas eu sou fraco, eu sou frágil. Como é que eu conhecia na intimidade, o neguei? Como é que eu vou apacentar as ovelhas que estão perdidas por aí, né? E ficou pensativo nisso. Jesus olha para ele e fala: Pedro, tu me amas? Senhor, tu me conheces, eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro, de repente, sente um peso enorme sobre os próprios ombros, né? Que ele já tinha fraquejado. Era bem possível que ele fosse fraquejar novamente. Jesus, percebendo isso tudo, olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro fala: Senhor, tu conheces todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E de repente, Pedro percebe que negou Jesus por 3 vezes. E o galo cantou e ele se debilitou moralmente. E Jesus estava ali, diante dele, e perguntou para ele se ele o amava por 3 vezes. E ele percebeu que Jesus ali estava, ajudando a reconstituir o caminho, perceber que ele fraquejou, mas que ele de fato o amava. E Pedro olha para Jesus e percebeu que em momento algum Jesus expressava mágoa no olhar, Jesus expressava condenação no olhar, Jesus expressava o mesmo olhar de sempre, de amor, de compreensão e de imensa sabedoria. E Amélia Rodrigues diz que naquele momento Pedro se sente imensamente envolvido por Jesus e compreende o que tem que fazer. Reconhecer as próprias fraquezas, né? Aprender a se perdoar como alguém que fraqueja e estar firme para servir de exemplo para quem ainda não conhece Jesus, né? Então, com o exemplo de Pedro, a gente percebe o quanto é urgente olhar-se no espelho e aprender a perdoar-se. Porque se nós não nos amarmos, se nós não nos perdoarmos, como é que nós vamos amar o nosso semelhante?
como é que nós vamos perdoar a quem nos ofende? Né? Se nós somos iguais, se nós, dia após dia, ainda insistimos em não reconhecer, em aceitar e perceber que essa sombra que habita em nós, ela precisa ser reconhecida e encarada para que aos poucos ela seja iluminada. Né? Quem é que acende uma luz quando está de dia? A gente acende a luz quando está escuro, para iluminar o ambiente. E aí a gente percebe tudo que estava ali na escuridão. E essa mesma escuridão que nós temos, que nos faz reagir, precisa ser reconhecida e iluminada aos poucos. O próprio Pedro, quando estava ao lado de Jesus, nos momentos que antecederam a prisão dele, no momento de extrema reação, tirou a espada e o que ele fez? Decepou a orelha de um dos centuriões que tinha sido designado para prender Jesus. E eis que Jesus, de imediato, fala a Pedro: embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro há de ser ferido. E os Espíritos, depois, um livrinho pequenininho chamado Jesus no Lar, de Ney Lúcio, fala que Jesus pegou a orelha, colocou no centurião e restituiu a orelha no lugar. Os outros terminaram o serviço, levaram Jesus preso. E esse centurião ficou ali, estático, né? Parado, tentando entender o que tinha acontecido, né? Mas quem é esse homem, né? Que repreende um dos seus discípulos no momento em que antecedia sua própria prisão. E ainda o adverte e ajuda quem estava ali para encarcerá-lo, né? E além disso, Jesus ainda dando exemplo imenso de perdão nos seus últimos momentos, ainda suspira, levanta os olhos em prece e fala: Senhor, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E quantos de nós ainda não caminhamos nas fileiras do que nem sabemos o que fazemos? Ainda reagimos ante as fechadas no trânsito, ante o primeiro que fala mais grosso conosco, ante o primeiro que aponta os nossos erros. Lembremos que Jesus, após ter sido preso, acusado, condenado, não se defendeu em momento algum. A única vez que Jesus respondeu depois da prisão foi quando Pilatos perguntou de forma irônica: Tu és rei? E Jesus só responde: Tu o dizes. A partir daí ele fica em profundo silêncio. Foi julgado, escolhido pela multidão como aquele que deveria ser punido, sofreu a punição e ainda abençoou no final aqueles todos que foram os responsáveis, porque eles jaziam numa ignorância imensa, né? E nós ainda perambulamos nessas estradas da ignorância, né? De não olharmos para nós mesmos, de não nos reconhecermos como filhos de Deus, de não percebermos a imensa importância de estarmos encarnados com o único objetivo de aprender a se perdoar para construir em nós a felicidade e o reino de Deus que Jesus veio nos ensinar a conquistar através do amor, através do perdão ao próximo, mas começando em nós mesmos. Então vejamos a imensa importância que nós temos de aprender a mudar-se no que toca, né? Reconhecer que falhamos, reconhecer que erramos, aprender o valor da oração, para que não seja um perdão para si mesmo de forma falsa, de forma equivocada, mas de forma sincera, da mesma forma que nós estendemos ao outro. Porque se nós erramos, se nós derrapamos,
o outro também. Se nós merecemos ser felizes, o outro também. Se nós somos dignos de uma nova chance, o outro também. Então, para finalizar, meus amigos, que Jesus, esse imenso sábio, nosso amigo querido, possa encontrar em nós um sino que tine de forma diferente, que possa encontrar em nós alguém que bate a sineta com um pouquinho mais de consciência, que nós possamos aprender a pedir, que nós possamos aprender a amar e que nós possamos aprender com Ele a agir de forma diferente do que temos feito até agora. Muito obrigado novamente pela paciência. Boa noite a todos. Vamos, nesse instante, levar o pensamento ao mais alto, buscar junto ao nosso Mestre Jesus os recursos que venham até nós através dos mensageiros, aquele que traz o trabalho do Evangelho do Cristo para envolver o nosso planeta Terra, levar essas energias, nós todos unidos aqui neste momento, somos trabalhadores desta seara bendita. E como trabalhadores a servir o nosso Mestre, nós vamos aonde houver maior necessidade. Onde está a dor, nas tragédias, nas catástrofes do tempo, onde tantos estão em dor física, onde tantos estão em dor moral e espiritual. Vamos aos orfanatos, envolver com muita ternura esses seres que muitos não conheceram sequer o nome de um pai e de uma mãe. Vamos aos hospitais, que neste momento tanto sofrem e clamam por Deus, clamam de alívio às suas dores. Vamos juntos envolver todos aqueles que tiveram desencarnes violentos e muitos partiram sem a consciência do Evangelho do Cristo. São igualmente nossos irmãos numa trajetória da qual precisam buscar o conhecimento através da dor. Vamos envolver os nossos lares, vamos envolver a nós mesmos, abrindo nosso coração em prece de amor, num jardim florido de luz, para retornarmos aos nossos lares, levando essa bênção que aqui viemos buscar. E cada um de nós, com certeza, recebemos, cada qual de acordo com o seu merecimento. Nós elevamos, então, Jesus, a nossa imensa gratidão pela oportunidade que o Senhor nos renova a todo instante, todos os dias, de servirmos onde vier a necessidade. Que as bênçãos do Cristo nos envolvam e a nossa gratidão aos benfeitores por nos auxiliar. Que assim seja. Nesse momento, após todas as vibrações, onde sentimos a nossa alma exalar todo o nosso amor ao nosso irmão Jesus. Vamos nos compenetrar em nosso tratamento. Vamos sentir que uma grande luz nos envolve aqui e nos lares dos nossos assistidos. Que possamos sentir essa luz
irradiando sobre as nossas mentes e os nossos corações. Ela nos traz o bálsamo deste tratamento. Aquilo que procuramos e aquilo que podemos fazer. Sintam todos os seus chakras, todos os seus pontos de forças sendo iluminados para que chegue a cada um de nós tudo aquilo que precisamos. Nos envolvemos com a imagem de Jesus, serena e tranquila, adentrando a nossa casa, nos trazendo Maria, que envolve a cada um de nós com a sua gentileza, com a sua pureza, colocando nas mãos de cada um de nós uma rosa cor-de-rosa que exala perfume, que exala ternura, que exala as energias para o nosso tratamento. Sintam-se abraçados, queridos irmãos. Sintam-se tranquilos, calmos, para que possam receber toda essa leveza do tratamento de Jesus e de Maria. Levem para os seus lares esta rosa, cor-de-rosa, que vai trazer a cada um de vocês aquilo que tanto buscam: a serenidade, a felicidade e o bem para cada auxílio que precisam. Que neste momento, neste grande salão, sintamos essa luz que nos envolve. Sintamos o abraço de Jesus e de Maria a nos envolver sempre em nossas vidas. Para sermos felizes, precisamos acreditar que existe um amor maior de nossa Mãe Santíssima e de nosso irmão Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.